Você já percebeu que às vezes uma empresa com excelentes lucros pode desabar da noite para o dia? Pois é, o motivo disso muitas vezes não está no balanço patrimonial, mas sim na forma como ela é administrada. A governança corporativa não é uma burocracia, ela é o que separa boas empresas, empresas sólidas, de bombas relógios disfarçadas de oportunidade. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir por que os grandes investidores olham primeiro para a governança corporativa e depois para os números. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Mailes, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal a gente aprende de verdade como avaliar as empresas, olhando para os seus fundamentos, para assim tomar melhores decisões e não ficar dependente do ruído de mercado. É muito comum que ao investir em ações, as pessoas olhem para o lucro, para o ROI, para o crescimento da receita. Isso é muito bom, isso é muito importante, é importante analisar esses indicadores. Mas poucas pessoas são aquelas que olham para a governança da empresa, para a gestão, para quem realmente toma as decisões dentro daquela empresa. E é aí que mora o perigo. A gente tem até um exemplo aí recente de uma grande empresa do varejo que era considerada por muitos uma blue chip, uma empresa sólida, muito bem consolidada no setor, mas que por conta de problemas de gestão, que era uma estrutura de poder mais concentrada, acabou tendo problemas contábeis, disfarçando dívidas bilionárias e que depois que vieram à tona, acabou rebaixando o preço dos papéis na bolsa. E ainda de acordo com o IBCG, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a grande maioria das empresas no Brasil ainda possuem deficiências na sua estrutura de governança, seja ali na estrutura do conselho, na transparência ou mesmo na relação com os acionistas minoritários. Ou seja, existe sim um risco que a gente não consegue enxergar em planilhas, mas que está em salas de reunião. Então é muito importante a gente olhar também para a governança corporativa. Bom, agora que a gente entendeu isso, é importante a gente saber o que é a governança corporativa em si. A governança corporativa é um conjunto de práticas e estruturas que vão orientar a empresa, a maneira como essa empresa é dirigida, monitorada e muitas vezes incentivada também. Em outras palavras, é o sistema operacional que garante que as ações da empresa vão beneficiar todos os seus acionistas e não somente os controladores. Segundo também o IBGC, a governança corporativa ela vai se apoiar em 4 pilares diferentes: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. São os 4 pilares fundamentais da governança. E aí, para cada pilar, a gente tem mais ou menos uma estrutura do que é aquele pilar. Então, a transparência, é claro, é divulgar todos os dados relevantes, importantes para as pessoas, para os acionistas, para que possam tomar decisões baseadas em dados reais da empresa, mesmo se esses dados são negativos, a empresa tem que ter essa transparência. Já a equidade é tratar todos os acionistas de maneira justa, desde o majoritário até o minoritário, lá o pequenininho, o investidor pequenininho que tem 1, 2, 3 papéis dessa empresa, ele deve ser tratado de maneira justa também. A prestação de contas é quando os gestores assumem as suas responsabilidades como gestores. E a responsabilidade corporativa é se preocupar com impactos econômicos, sociais e também ambientais. Então, para a gente fazer uma analogia interessante, é como se a governança corporativa fosse o radar de um submarino. Não é ela quem faz o submarino andar, mas ela evita que ele colida com um iceberg, por exemplo, com coisas que estão dentro do mar. Então ela é muito importante, porque ela vai guiando a empresa. Então agora que você já entendeu para que serve a governança e o que é a governança corporativa, está na hora de você aprender a avaliá-la. Então a gente vai para o passo a passo prático de como avaliar a gestão de uma empresa. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira, principalmente na área de investimentos em ações, para as pessoas, porque pessoas que colocam dinheiro em ações possuem maior ganhos de capital e não perdem nem para a renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas com maior potencial de ganhos também conseguem oferecer para outras pessoas que precisam melhores oportunidades nessa vida. E dessa maneira a gente consegue juntos diminuir um pouquinho a desigualdade desse país. Eu conto com você. Chegou a hora então da gente analisar a gestão de uma empresa. E a gente vai fazer isso em 5 passos muito simples. Então papel e caneta na mão, porque chegou a hora de você anotar o que você precisa fazer
para avaliar uma empresa. O primeiro passo é você analisar o conselho de administração. É muito importante você entender quem está no conselho dessa empresa. Para isso, é importante você avaliar se existem membros independentes da empresa, membros externos e também uma diversidade muito grande de perfil. Quanto mais vozes externas tiver na empresa, é menos provável uma concentração de poder. E isso, claro, como a gente falou já naquela grande do varejo, isso evita que existam coisas mascaradas dentro da empresa, que exista a falta de transparência. O segundo passo é você analisar a estrutura acionária, porque empresas que possuem uma estrutura acionária mais concentrada dentro da empresa, ela tende a beneficiar mais, né, a priorizar os sócios majoritários. Já as empresas que possuem uma vasta distribuição acionária, elas tratam todos com equidade, principalmente empresas que possuem investidores institucionais. É muito importante também você prestar atenção nisso. O terceiro passo é você encontrar documentos específicos que vão te falar de coisas internas à empresa, que pode ser um formulário de referência ou relatório de governança. Esses documentos são importantes porque eles trazem informações sobre políticas internas, remuneração de gestores e tudo que envolve o ambiente interno dessa empresa. O quarto passo é você analisar qual que é a comunicação dessa empresa com o mercado. Qual que é o relacionamento que essa empresa tem com o mercado? Empresas que comunicam mudanças relevantes, empresas que comunicam as coisas com maior transparência para o mercado, aumentam a sua confiança. Então a probabilidade de dar um problema de gestão naquela empresa é menor. E o quinto passo, mas não menos importante, é você analisar, avaliar a adesão aos segmentos de governança da B3. A B3 possui dois segmentos muito importantes, que é do nível 2 e do novo mercado. Não é uma garantia de que não vai acontecer nenhum problema na governança daquela empresa, mas é um filtro muito poderoso quando as empresas aderem a esses segmentos de governança, porque é uma proteção a mais para o investidor. Então, fazendo novamente uma analogia muito interessante, avaliar a gestão, avaliar a governança é como você checar o motor do seu carro antes de viajar. Ele não garante o destino, mas ele garante que você não pare no meio do caminho. É claro que é também importante evitar alguns erros que a gente pode acabar caindo. Um deles é achar que o selo de novo mercado, como eu acabei de falar, é garantia. Como eu já te expliquei, não é garantia, é um começo, mas não o fim. Então existem empresas que têm o selo do novo mercado, mas que possuem pouca transparência. Então é importante você avaliar tudo que eu falei e não uma coisa só. O segundo erro também é você ignorar a cultura da liderança dessa empresa. A governança, ela não está só no papel, ela vai estar no comportamento dos executivos dessa empresa. Então, se essa empresa possui uma gestão, possui um CEO que ele vai ocultar informações, ele não vai tratar das coisas com transparência, o risco de acontecer alguma coisa é muito alto. Um terceiro erro é não se preocupar também com a parte socioambiental, porque isso pode influenciar na empresa. Empresas que não se preocupam com isso, elas podem sofrer boicotes, elas podem sofrer multas, então é importante também ficar atento a isso. A empresa tem que estar alinhada com os objetivos também socioambientais. E o nosso último erro é achar que a governança é um checklist. A governança não é um checklist, a governança é uma coisa que tem que ser recorrente, a empresa tem que estar sempre se preocupando com isso. Então, ao avaliar uma empresa, a gente tem que levar em consideração, é claro, os indicadores financeiros, a gente tem que levar em consideração a possibilidade dessa empresa crescer, de gerar fluxo de caixa, mas a gente tem que olhar também para quem está no comando. Porque se a gente tem um excelente carro, a gente tem um carro super potente, mas a gente não tem um bom piloto, de nada adianta. Então quem está no comando também tem que ser avaliado. Quando você passa a enxergar a governança também como parte do seu valuation para tomar as decisões, principalmente na hora de decidir qual é a sua taxa de desconto, você passa a enxergar as coisas com mais assertividade. Suas decisões se tornam mais sólidas, consistentes e embasadas em dados reais daquela empresa. Então comenta aqui embaixo se você já avalia a gestão das empresas ou se você vai começar agora que você aprendeu. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.